Tiradentes. Os positivistas, que eram os mais exaltados republicanos, eles não acreditavam em Deus, não. Eles eram meio anticlericais, eram contra a igreja, achavam que a igreja era superstição, aquela coisa toda. Então fazia parte, porque eles eram adeptos do filósofo Augusto Comte, e o Comte tinha essa coisa, né, de ser anticlerical, de ser contra a fé cristã, especialmente contra o catolicismo. Então os positivistas eram contra. E aí eles criaram a sua própria versão do Calvário de Cristo. Criaram, botaram um sujeito com barba. A gente sabe que ninguém no Brasil do colonial era executado com barba, era obrigatório que se raspasse a barba, mas eles botaram lá a representação, não tinha nenhuma gravura da época, nenhuma representação de Tiradentes sendo executado. Botaram lá ele com barba, né, indo por cadafalso e morrendo por nós, dando a vida por nós, pelos brasileiros, pela pátria, o grande patriota, o único que não traiu, o único que não entregou ninguém, o único que assumiu toda a culpa sozinho, para entregar uma república ao Brasil em 1789, é o ano da Revolução Francesa, olha que lindo, ele entregaria uma grande república ao Brasil, Brasil independente, republicano, um país de pessoas boas, que viveriam em harmonia, em paz, em felicidade e prosperidade para todos. Não foi nada disso. Isso tudo é uma grande invenção. Tiradentes levou quase 100 anos para ser resgatado do limbo que ele merecia, da nota de rodapé da história que ele merecia. Primeiro, que a tal da conjuração mineira não foi nada disso. Aqui no canal a gente esclarece, tem o verbete aqui, tem Tiradentes, um herói sem caráter. O herói sem caráter. Tiradentes, o herói sem caráter, está aqui o vídeo no canal, esclarecendo para quem quiser os detalhes. Então os detalhes estão todos lá, os nomes, Luiz da Cunha Menezes, que era o governador antes, que desagradou a certas elites lá de Vila Rica, como Cláudio Manuel da Costa, como Tomás Antônio Gonzaga, que o Tomás Antônio Gonzaga foi de fato o líder de uma preparação de uma conspiração que nunca passou disso, e que era tão irrelevante que não teve apoio de nenhum camarário, nenhum membro da Câmara, nenhum vereador, que a gente falou, na época era um pouco diferente a nomenclatura, mas seria o equivalente a um vereador hoje. Nenhum vereador de Vila Rica apoiou. Não, vamos esperar, vamos estar trocando o governador aí, vem aí, a gente negocia, a gente sempre negociou. Aquela coisa de que vinham as ordens de Lisboa, tinham que ser cumpridas, isso nunca foi assim. Sempre foi na base da negociação, seja com as elites locais, seja para evitar problemas, para evitar rebeliões. O que teve de anistia na história da relação da América Portuguesa, aí nós vamos falar em América Portuguesa, não vamos falar Brasil colônia, né? Porque não era essa expressão que se usava, e essa expressão não é correta quando aplicada ao Brasil. A gente esclarece isso numa série de vídeos aqui no canal, que também não houve uma independência, houve uma separação, e que não havia nenhum sentimento republicano no Brasil, nem em Tiradentes, nem o Joaquim José da Silva Xavier tinha isso, no final do século XVIII, nem uma vontade de se separar de Portugal. Esse sentimento, se havia em alguma ou outra pessoa, era muito minoritário, não era uma coisa que se debatesse no dia a dia. O que havia era uma insatisfação com Luiz da Cunha Menezes, uma notícia que circulou de que haveria uma derrama e tal, que as dívidas tributárias não seriam mais perdoadas, o que seria impossível também, porque vai cobrar como? Vai mandar o quê? Vai mandar o exército? Qual exército Portugal tinha para mandar para cobrar dívidas? Não tinha. Tinha que negociar, sempre teve que negociar. Essa estrutura era permeável. Portugal não era uma democracia, assim como meios modernos de entender uma democracia. No caso, ali no final do século XVIII, já fazia quase 100 anos que as cortes não eram convocadas. Não tinha nem parlamento. Isso depois vai dar uma confusão, mas a confusão começa lá em Portugal, não é o Brasil que vai reclamar que não tinha cortes. Quem vai fazer a Revolução do Porto são os portugueses metropolitanos, eles eram bem mais radicais do que a gente, o pessoal aqui era mais acomodado, mais tranquilo, resolvia as coisas na conversa, no jeitinho brasileiro.
Ah, assim que se relacionava com as autoridades e se podia criticar e tinha conselhos e as câmaras eram muito respeitadas, né? Você diz assim, poxa, não tinha democracia em Portugal. Tinha muita democracia, porque a Câmara tinha um poder inimaginável para nossos dias, muito maior do que tem hoje. Além de exercer o poder executivo local, não existia um prefeito, um intendente, as câmaras tinham realmente um papel de negociação permanente com a coroa, com os representantes da coroa, com os governadores, com todos os administradores, como os ouvidores, por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga era ouvidor. Ele tinha sido nomeado para a relação da Bahia, adiou a partida, isso foi aí que se descobriu a conspiração. Por que ele está adiando a partida para a Bahia? E aí se descobriu, e não foi o Joaquim Silvério dos Reis que entregou, foram várias pessoas que souberam daquilo, inclusive os camarários, né, foram chamados a compor. O Tiradentes nem era para ser admitido, porque o Tiradentes era uma pessoa pouco respeitada na sociedade. A pessoa não tinha casa, não era um homem casado, vivia, né, naqueles lugares que todo mundo ia, mas ele ia publicamente, ele fazia festa lá, né, naqueles lugares, né, onde estavam as mulheres de vida mais pública, digamos assim, para não usar outra expressão que não se deve usar aqui em vídeo. E prometia inclusive cargos, né? Aí sim ele falava a palavra república, mas no sentido que a palavra república tinha na época, que era uma coisa muito menor, uma coisa muito diferente do termo moderno república. Ele falava muito mais em restauração, inclusive Tiradentes vai dizer lá na defesa final de que ele levantar não, restaurar, ele chega a gritar isso, restaurar o status quo ante, ou seja, nos tempos do Marquês de Pombal, em que o Marquês de Pombal fez uma ditadura, aqui a gente explica tudo na biografia do Marquês de Pombal, e no vídeo sobre pombalismo, que Marquês de Pombal foi muito ditatorial para o Portugal metropolitano, ele teve mais de 800 presos políticos, foram libertados no final do seu governo, os maiores pensadores de Portugal, alguns dos maiores pensadores de Portugal estavam na cadeia porque Pombal era muito ditatorial, mas com o Brasil a relação era extremamente oposta, principalmente após a expulsão dos jesuítas, em que ele vai ficar bem querido com as elites locais brasileiras, com as câmaras, vai ficar queridinho. Todo aperto que ele dava em Portugal, ele desapertava aqui. Então, por isso que se diz restaurar aquele status quo ante, em que a Câmara dizia, eu vou pagar isso, e o rei não aceitava, e estava tudo bem, mesmo sendo bem menos do que deveria. Teve até uma discussão lá, no começo do governo, a gente explica isso aqui em Pombalismo, quando Alexandre de Gusmão, que era brasileiro, disse, não, peraí, vocês estão colocando no sistema aqui, a Vila Rica pode pagar muito mais que isso. Se vocês querem que o quinto seja estabelecido nesse valor, então tá, tudo bem. Agora que vocês vão arrecadar menos do que a gente poderia arrecadar, vão arrecadar menos, como que efetivamente arrecadaram, depois não pagava, tinha muito aquele negócio, a gente lembra do contratador dos diamantes, né? Tinha aquele contrato dos diamantes, João Fernandes de Oliveira, o filho tem o João Fernandes de Oliveira pai, que é o primeiro contratador, e tem o João Fernandes de Oliveira filho, que é o que casa com a Chica da Silva. A gente também tem Ouro, Diamantes e Chica da Silva, um vídeo aqui extenso em que a gente conta essa história em detalhes. Então, sendo bem claro, Tiradentes é um herói completamente fabricado, não faz sentido ele ser um feriado nacional, não faz sentido ele ser cultuado como um herói da pátria. Foi executado injustamente, claro, isso é verdade. Praticamente eu sou contra a pena de morte em qualquer situação, tanto mais numa situação daquela que aquilo foi um esboço de conspiração e o Tiradentes estava no quinto escalão daquilo, porque ele era um falastrão e aí ele entregou um bocado de gente também. Ele delatou um bocado, não entregou ninguém, não, entregou sim, entregou um bocado de gente, não entregou o Tomás Antônio Gonzaga, porque como era o cara mais forte da coisa, era o bambambam, era o magistrado, desembargador, disse, não, eu não vou entregar ele, porque ele pode ainda vir a me favorecer. Aí ficaram 3 anos presos, o Cláudio Manuel da Costa morreu na prisão, tais eram as más condições carcerárias, o administrador colonial Cláudio Manuel da Costa, que era um homem letrado, tudo, o Tiradentes não tinha nada desse letramento todo, não, e aí se inventou, só olha na Wikipédia,
Wikipédia tem o verbete de Tiradentes. Né? Ele fez o projeto. A gente esclarece aqui no vídeo isso. Ele fez o projeto para levar água aos pobres. Né? Aí a Wikipédia põe do lado, carece de fontes. Ele era muito estudado, ele sabia tudo, porque os estudantes de Coimbra iam todos de Minas Gerais. Aí carece de fontes. Claro que carece de fontes. Isso é tudo invencionice. De quinta categoria. Historiografia não tem nada disso registrado. Isso é invenção. É a invenção dos positivistas, dos republicanos, para criar um herói nacional. Nosso querido Castelo Branco embarcou nessa. Também ninguém é obrigado a saber tudo. E transformou em feriado nacional em 1965. Transformou o Tiradentes no grande patrono da nação brasileira. Realmente a gente está muito mal de patrono, baseado numa mitologia dessas. Não faz sentido. Nós temos que procurar os verdadeiros. Felipe dos Santos, por exemplo, que foi executado pessoalmente pelo governador, no acesso de fúria. Felipe dos Santos, que era da turma dos Emboabas, que em 1720 foi executado pelas mãos do governador, num ato julgado e executado pelo governador no mesmo dia, em Vila Rica. Que esse sim pregava coisas, não era de independência, nem a república, nem nada disso, mas pregava contra certas atitudes do governador, que não, Conde de Assumar, que não vinha. A gente explica isso também aqui naquele vídeo Paulistas versus Baianos. Pois bem, então é isso, o Tiradentes não é nada disso. Pesquisem para valer sobre o Tiradentes, aqui no canal tem muita coisa, mas vocês podem pesquisar mais e ver que foi inventado, que foi criado, e que essa coisa de morreu por nós e tudo mais não faz o menor sentido. Assim, por último, por que só ele foi executado? Bom, muitos tiveram a pena comutada em degredo, pena cumprida, 3 morreram na prisão, enquanto esperavam o julgamento, e a rainha mandou uma carta, que era dúbia, dizia assim, podem comutar as penas, exceto aqueles que tenham agido com alarde. Ora, o único que agia com alarde era o Tiradentes. E aí os juízes entenderam, vamos pegar ele. Aí você lê na Wikipédia, ele foi executado porque ele era pobre. Primeiro que ele não era pobre, tinha escravos. Ele vinha até de uma família abastada. Segundo que não foi isso, né? Foi, poxa, esse cara realmente, esse cara merece, tipo assim, né? Esse tem tudo para merecer. Não, ninguém merece, vamos ser claro. A gente vê de hoje, ninguém merece. Mas se tinha que cumprir a ordem da rainha, a rainha realmente era muito. A rainha prestava muita atenção nesse crime de lesa majestade, que é o que ele foi acusado. Na época ela era um pouco durona nesse sentido, assim, com relação ao Brasil. Estava influências da época, né? Mudou aquela história da mudança de Pombal para ela não gostava do Pombal, não gostava do primeiro-ministro do pai dela, do Dom José I, e aí quis mudar muita coisa. Né? Como o José I tinha querido mudar muita coisa do Dom João V, essa descontinuidade, porque não quero ser igual a quem me antecedeu, então ela pediu, ela era um pouco rigorosa e tinha realmente medo de que houvesse uma conspiração, então essa paranoia existia. Isso a gente explica também aqui.